Bom dia a todas, a todos. Nós estamos dando início a mais um programa Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e PUC de São Paulo. O nosso programa tem o propósito de trazer para o debate e reflexão temas do campo das relações internacionais. Os participantes podem encaminhar perguntas, questionamentos, comentários por escrito ou posteriormente o acesso ao nosso programa pelo canal do Facebook do programa Santiago Dantas. Nós temos aqui uma equipe que eu gostaria de agradecer o apoio, o Roberto Rodrigues e Amanda Fernandes, da assessoria de comunicação da Unesp, coordenação de Oscar D'Ambrosio, e a nossa comunicação visual e o contato com os participantes pelo nosso estudante do programa, Ângelo Lira, a quem agradeço. Temos o apoio do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, coordenado pelo professor Hector Sampieri. Hoje o nosso tema, nós vamos tratar de uma questão que em programa anterior discutimos a política externa ou a inserção externa dos Estados Unidos, e agora o nosso foco é analisar as agendas e estratégias dos Estados Unidos para a América Latina no período 2010-2020. O nosso convidado, nosso expositor é o professor Tulo Vigevani, professor titular em Relações Internacionais, docente do programa Santiago Dantas. Muito obrigado, Tulo, pela presença, pela participação. Obrigado. E nós vamos iniciar tratando de uma questão um pouco mais geral. Nessas relações entre os Estados Unidos e a América Latina, tanto num caso quanto no outro, há um quadro de mudanças em curso. E a pergunta é, como que estas mudanças afetam e podem vir a afetar o relacionamento dos Estados Unidos com a América Latina? Eu diria o seguinte, essa resposta ela deve ser dividida em duas partes. A resposta deve ser dividida em duas partes. Já adianto por quê. Provavelmente as relações entre os Estados Unidos e a América Latina não sofrerão grandes mudanças nos próximos anos. Isso é a opinião de vários especialistas, tanto do lado da América Latina quanto dos Estados Unidos. Mas, em compensação, há um aspecto que é relevante para se entender em que terreno se movem essas relações, que é aquele que se refere às modificações nas partes envolvidas. Na América Latina, sim, está havendo grandes mudanças. E nos Estados Unidos, como nós sabemos, a eleição do Trump foi uma mudança extremamente importante, cujas consequências de longo prazo ainda não é possível avaliar, mas certamente terão impacto importante nas relações externas norte-americanas em geral e também poderão ter em relação à América Latina. Mas o resultado de mudanças importantes que há tanto de um lado quanto do outro provavelmente leva a um empate. Qual é o empate? O empate de não haver modificações substantivas nessas relações. O tema é polêmico, certamente, e também exige uma análise mais detalhada. Por exemplo, em relação ao México, haverá modificações importantes. O México certamente é o país, já é há muitos anos, há muitas décadas, talvez em todo o século XX, é o país, e século XIX também, é o país mais da América Latina mais importante para os Estados Unidos. Em relação a esse país, por razões bem conhecidas,
em relação a ele, os Estados Unidos e a administração Trump têm uma dedicação especial, uma atenção especial que passa pelo NAFTA, pela renegociação do NAFTA que vai se abrir em agosto deste ano, e pela questão das imigrações, pelas questões do narcotráfico, por uma série de razões. Mas em relação à região como um todo, provavelmente não haverá mudanças substantivas, a não ser, talvez, e ao contrário do que o senso comum poderia sugerir, haverá novas gerações de dificuldades, sobretudo em relação ao comércio. E quais seriam essas dificuldades que você aponta como uma questão nova? Ou seja, uma mudança de agenda substantiva ou questões que já estão presentes, mas agora tratadas de uma forma diversa? Não, todos os autores que nós estamos lendo sobre essas relações, alguns autores já muito conhecidos na área, como o Abraham Lowenthal, por exemplo, sugerem que as relações dos Estados Unidos não sofrerão grandes mudanças por conta dos mecanismos relacionados ao conceito de checks and balance nos Estados Unidos. Portanto, o presidente Trump não poderá mover muitas pedras no seu jogo, porque ao movê-las, ele provavelmente será questionado, como já se viu nas questões de imigração, já nos primeiros meses da sua administração, será questionado pelos outros poderes, pelo Congresso, onde os republicanos têm uma razoável maioria, mas é uma maioria que já se demonstrou que não assinará embaixo a todas as propostas que virão da Casa Branca, e pelo Judiciário, que teve um papel muito importante, inclusive juízes de primeira instância que tiveram um papel muito importante no sentido de limitar as ações da administração em relação às imigrações e contrastando os decretos iniciais que a administração tinha feito, e as outras atores muito importantes que agem na cena norte-americana, que não são só os poderes públicos, são as empresas, são as organizações da sociedade civil, são os sindicatos, são as universidades, toda uma série de atores que provavelmente limitarão a possibilidade de ação do presidente Trump. Por isso falamos na ideia de empate nesse jogo, ainda que, claro, o papel da administração será muito importante. E se nós observarmos essa agenda, essas relações desde a perspectiva da América Latina, e considerando que as mudanças de teor, de alinhamento de governos, as perspectivas que se apontam, por exemplo, do ponto de vista econômico ou comercial, não seriam um indutor para que os governos de vários países da América Latina, ao contrário, buscassem, não ao contrário, mas na verdade, uma aproximação ainda maior com os Estados Unidos do que foi o período inicial do século XXI? Certamente, essa pergunta com certeza é a pergunta que está na cabeça dos formuladores de políticas, dos estadistas, dos funcionários dos estados, dos intelectuais e até da opinião pública e do povo em geral. Quer dizer, o que nós podemos dizer, e esse talvez seja um paradoxo central nesse debate, é de que os governos latino-americanos, nos últimos 3, 4 anos, fizeram um giro de tipo conservador, liberal e certamente de aproximação com os Estados Unidos.
Isso é visível praticamente em todos os estados da região. Isso é visível no Peru, é visível no Chile, é visível na Argentina, é visível no Paraguai, no Uruguai e também no Brasil. Diferentes são as situações de alguns países que deveriam ser avaliadas especificamente. No caso do México mesmo, Cuba, onde não houve mudanças políticas, Venezuela, onde também não houve mudanças políticas, e Colômbia e Equador também, onde não houve mudanças substanciais nos últimos anos. Mas, em relação a todos os países que fizeram uma virada, a expectativa discursiva e real era a possibilidade de uma forte colaboração com os países centrais e especialmente os Estados Unidos. Também a Europa, mas especialmente os Estados Unidos. Esse era a visualização dessas viradas, que a modificação em direção a políticas liberais viabilizassem o que muitos verbalizam com a palavra de uma inserção nas cadeias produtivas globais. Agora, o estranho e o paradoxo é que quando esse fenômeno é levado a cabo de várias maneiras, por eleições, sem eleições, como nós sabemos, mas de todo modo ele se conclui, nestes países citados pelo menos, a contraparte fundamental sai do jogo. O elemento, digamos, evidente e o elemento mais simbólico disso é que os 4 países da Aliança para o Pacífico, que investiram tudo e também estavam tendo uma influência nas perspectivas dos países do Mercosul para arrastá-los a este horizonte de políticas mais vinculadas à liberalização, aos acordos globais, ao aprofundamento da integração, quando este movimento se consolida, a contraparte sai do jogo. Então nós estamos frente a uma situação paradoxal, por isso que dizia no início que estamos frente provavelmente a um empate, e que quando se visualizava a possibilidade de uma inserção liberal, e eu diria caudatária também em relação aos Estados Unidos, justamente essa perspectiva desaparece do horizonte, ou pelo menos parece desaparecer do horizonte. Quais serão as consequências? Acredito que as consequências serão essas, que não haverá mudança substantiva, não há nenhuma sinalização. Só para termos uma ideia, se eu não falho na informação, até hoje nós não temos um subsecretário para assuntos interamericanos no Departamento do Estado. Temos um interino, que é o Francisco Palmieri, mas não há um secretário de Estado. Tanto é verdade que quem conduz as relações com os países latino-americanos, creio que com exceção do México, pela importância das negociações dos Estados Unidos com o México, como dizia, sempre tiveram, mas agora terão mais ainda, quem conduz essas negociações é um velho conhecido no Brasil, que é o Thomas Shannon, que ele continua interinamente no cargo de subsecretário de Assuntos Políticos do Departamento de Estado. E ele que mantém essas relações, até porque ele conhece as pessoas, então, por razões, digamos, práticas, continua neste papel. Mas políticas substantivas não existem. Alguns chefes de Estado, inclusive o presidente Macri da Argentina,
já estiveram em Washington, já falaram com o presidente Trump, mas disso não saiu nenhuma Novo Horizonte. No caso do Brasil, como sabemos, há 2 semanas o ministro do governo Temer, Aloysio Nunes Ferreira, esteve em Washington, mas ao menos pelo comunicado conjunto publicado depois do encontro, não há novidades substantivas nas relações bilaterais. Talvez haja algum acordo ou alguma tentativa de acordo em relação a terceiras questões, por exemplo, a Venezuela. Mas certamente não há uma plataforma, um programa, uma agenda específica em relação a todos os países latino-americanos, repito, com exceção do México. E Túlio, esse empate que você se refere, de certa maneira, ele é derivado de uma expectativa, pelo menos, ou de uma exposição, uma sinalização norte-americana do governo Trump, de um maior protecionismo, e do outro lado a América Latina buscando uma abertura talvez até mais caudatária em relação ao próprio Estados Unidos, no sentido comercial. Essa seria uma síntese, porque esse protecionismo também não pode se revelar mais ampliado do que propriamente o território norte-americano, ou seja, é um protecionismo pelo vigor, pela força, pelo poder econômico comercial dos Estados Unidos. Esse protecionismo é relativo exclusivamente ao território norte-americano, ou ele é expansivo quase que ao hemisfério? Como é que você vê essa possibilidade protecionista norte-americana de retomar? Porque a questão às vezes não é muito tanto o protecionismo em relação à América Latina, mas muito mais a China ou quem sabe até a Europa. Não, provavelmente o protecionismo terá consequências para todos os países, inclusive o Brasil. Li nos jornais que o presidente, a Secretaria de Comércio, estabeleceu novas regras para a importação de aço. Isso é um problema tradicional, polêmico e de conflitos com muitos países. Na verdade, as novas regras em relação à importação de aço buscam, sobretudo, restringir as importações chinesas, mas terão efeitos para todos os países. Na negociação do NAFTA, há muitos pontos, na renegociação do NAFTA, há muitos pontos em questão. Mas um dos pontos, do ponto de vista da produção e do comércio, mais importante, são as regras relativas ao índice de nacionalização dos produtos. Isso tem consequências evidentes para todos os países da América Latina, não para os países do Mercosul, porque nenhum deles tem tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Mas todos os países que têm tratado de livre comércio com os Estados Unidos, portanto, obviamente, o próprio México, os países da América Central, que têm um acordo de livre comércio, e os países do Pacífico, Colômbia, Peru e Chile, têm tratado de livre comércio, portanto, os produtos destes países têm entrada sem tarifa alfandegária nos Estados Unidos, mas dentro de regras que foram negociadas no momento da assinatura dos acordos. Dentro dessas regras, há os índices de nacionalização dos produtos. Na medida que os Estados Unidos aumentarão os seus objetivos no tocante ao índice de nacionalização, eles vão restringir o comércio com todos esses países. Então nós podemos, sem dúvida, prever dificuldades nas relações com toda a região. Do ponto de vista conceitual,
nós temos analisado, não apenas eu, mas outros colegas, temos analisado que a linha pela qual a administração Trump provavelmente agirá será a da reaplicação e de recolocação em vigor do conceito de Fair Trade, que foi um conceito que prevaleceu na política de comércio internacional dos Estados Unidos na época do Reagan, portanto estamos falando dos primeiros anos 80, estamos falando de 35, quase 40 anos atrás, e que se manteve. O conceito de Fair Trade nunca foi abandonado, mas foi utilizado de diferentes maneiras, sobretudo após a conclusão da rodada Uruguai do GATT e a criação da Organização Mundial do Comércio, onde as regras de comércio internacional foram mais solidificadas e a ação unilateral, simbolizada pela Super 301, deixou de ter tanta importância. Provavelmente, pelo que o presidente Trump tem declarado, e seu secretário de Comércio, Wilbur Ross, também está defendendo, estes conceitos unilaterais voltarão a ter importância. Isso não significa que o unilateralismo em absoluto vá prevalecer, mas será um instrumento de negociação e de pressão muito forte. Permitam um pequeno parêntese. O caso do Brasil é um pouco diferente, porque, por incrível que pareça, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Todos têm superávit, mas alguns pouquíssimos têm déficit. O Brasil é um deles. Um déficit que foi da ordem, tem sido nos últimos 2-3 anos, de 2014, 15, 16, aproximadamente da ordem de 5 bilhões de dólares anuais. Da ordem, não são esses os números exatos. Portanto, no caso do Brasil, sim, haveria um campo de renegociação de comércio. Mas neste contexto de endurecimento da política americana, será difícil, mesmo este déficit brasileiro ser revertido. No seu texto proposto para nossa divulgação, que é indicativo também de uma reflexão que você vem fazendo em outros trabalhos, você sinaliza que existe um vácuo nessa relação da América Latina e com os Estados Unidos, pode acontecer um vácuo, e que a China poderia ocupar um lugar importante, o que levaria a uma maior aproximação da América Latina com a China. Como você vê isso? Isso é uma possibilidade? Pensamos agora até 2020. É um cenário possível este, ou de forma diversa não é, e por que não seria conveniente para a América Latina esse tipo de aproximação? Ainda mais intensa do que já vem acontecendo. Essa pergunta é muito importante e, de fato, muitos autores também discutem isso. Nesse texto que você cita, escrito com a nossa colega Fernanda Manhota, nós utilizamos até alguns autores que falam em maior inserção chinesa, ocupando este espaço que aparentemente seria deixado pelos Estados Unidos. E nessa própria texto, nós questionamos esse tipo de interpretação e não adotamos ele, não aceitamos. Claro que é tudo a ser visto ainda, mas por que não aceitamos? Porque não tem sido a política chinesa esta. A política chinesa é uma política de pequenos passos e particularmente de evitar qualquer tipo de atrito com os Estados Unidos.
Inclusive, há pesquisas já feitas que são muito indicativas e muito determinantes nesse sentido. Não somente isso acontece na prática, mas há negociações diplomáticas concretas dos Estados Unidos com os diplomatas norte-americanos, com diplomatas chineses, justamente para evitar tensões. E tensões existiam em alguns, poderiam ter existido em alguns momentos, por exemplo, na política em relação a Cuba, na política em relação à Venezuela. E sempre buscou-se o entendimento. Portanto, a ocupação de espaços da China se dará sobretudo pelos fatos, pela importância que a China hoje tem na América Latina. Ela é a principal parceira comercial de muitos países. No Brasil, está quase ficando, já foi mais importante como partner comercial do que os Estados Unidos, e isso ainda está em fase de definição, mas já é uma primeira parceira comercial. É da Argentina, pela compra de soja, é do Chile e é do Peru. Portanto, é um ator extremamente importante. E não só do ponto de vista da compra de matérias-primas, dos investimentos. Se nós observarmos os investimentos em diferentes países da América Latina, cito o Brasil em primeiro lugar, os chineses estão investindo em áreas estruturais, energia, transporte, sobretudo os investimentos que se pretendem em ferrovias, e, portanto, ocupará, sem dúvida, um espaço. Mas não pensamos que possa ser, pelo menos nos próximos anos, um espaço de caráter político estratégico, não este. Muito bem. Nós já temos aqui duas questões encaminhadas pelos participantes. A primeira questão proposta pelo Gustavo Henrique Barbosa. Obrigado, Gustavo, pela participação. Ele pergunta se o NAFTA é de algum modo prejudicial para a saúde da comunidade internacional como um todo. Por exemplo, ele pode gerar reflexos negativos para a sociedade? Pergunta aqui do Gustavo Henrique Barbosa. A resposta aqui é simples. Não há uma avaliação definitiva se o NAFTA é prejudicial ou aos estados dele participantes, nem mesmo para terceiros estados. Mas para os estados participantes, se fôssemos levar plenamente em conta as palavras do presidente Trump, particularmente na sua campanha eleitoral, é prejudicial aos interesses norte-americanos de ter emprego dos trabalhadores dos Estados Unidos, em algumas regiões particularmente. E no México, sobretudo nas regiões camponesas e do sul do México, o NAFTA é prejudicial porque ele aumentou os preços do milho, mas, sobretudo, ele, pela capacidade produtiva norte-americana e pela possibilidade de exportação a preços altamente competitivos, mais baixos, destruiu a economia tradicional do México, sobretudo nas áreas de milho, e o milho é o alimento básico dos mexicanos. Portanto, teve consequências negativas, podemos verificá-las, como nesses exemplos que acabo de dar, tanto nos Estados Unidos quanto no México, e também no Canadá. Mas o problema é que um tratado de livre comércio não pode ser avaliado apenas pelas consequências setoriais ou regionalizadas. Teria que ser avaliado pelas suas consequências gerais. Deste ponto de vista, não há unanimidade entre os economistas e mesmo entre os cientistas políticos sobre as consequências do NAFTA.
cada um vai buscar agora, nesta renegociação, levar alguma vantagem, mas certamente o peso maior e a capacidade maior é dos Estados Unidos, portanto os riscos para a economia mexicana e talvez canadense vão continuar. Nós temos uma pergunta de um estudante aqui do nosso programa, mas que não temos um nome, e aproveitando inclusive a questão dessa centralidade das questões nos Estados Unidos, ele pergunta se, na sua opinião, o unilateralismo dos Estados Unidos não enfraquece a posição dos governos conservadores liberais da América Latina e da América do Sul. É justamente um dos aspectos sobre o qual nós já falamos. Certamente este protecionismo, América primeiro, consumir Estados Unidos, etc., terá repercussões negativas e vai na contramão das expectativas dos governos liberais. Muito bem, muito grato, Túlio, pela sua participação, foi muito bom, muito provocativo, instigante, há várias questões para a nossa reflexão posterior. Eu agradeço então a participação de todos e de todas, agradeço a participação da nossa equipe de apoio e os convido para o dia 28, agora do mês de junho, às 10 horas. Nós teremos ainda um outro programa, Uma Janela para o Mundo. O nosso convidado é o professor Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo, e docente aqui do programa Santiago Dantas. O tema será o Oriente Médio, invasão do Afeganistão, do Iraque, a contra-revolução nas revoltas árabes, e também vamos tratar, se houver tempo, nas questões da relação Israel-Palestina, em particular pelos 50 anos da Guerra dos 6 Dias. Há muitos assuntos, são muitos temas, muitas questões, uma temática certamente que será bastante producente para a nossa reflexão. Então, muitíssimo obrigado e até lá. Um bom dia.